pessoal, boa noite! Sejam bem-vindos à nossa experiência online. Nos alegramos por ter cada um de vocês aqui conosco. Nossas celebrações têm sido uma bênção e acreditamos que Deus tem algo especial para falar com cada um de nós nessa noite. É isso mesmo, mas antes de começarmos, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilha com todo mundo essa live. Compartilha também com os amigos do Instagram, chama todo mundo para cultuar conosco. @Igreja Missionária IT. A sua interação é muito importante para o nosso crescimento. Bom, já damos os nossos avisos e agora vamos orar para dar início ao nosso culto. Feche seus olhos comigo. Senhor, a Ti entregamos esse momento, Pai. Te pedimos que o Senhor tome a direção desse culto, a direção das nossas vidas. Abençoe cada um dos meus irmãos que estão nesse momento nas suas casas nos assistindo. Deus, é isso que eu te peço nesse momento e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até daqui a pouco. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, Espírito Santo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Declare a tua presença, é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor, é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, és tudo que eu preciso. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar, tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo. Declare isso em sua casa, é a tua vontade, é a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Declare a tua presença, a tua presença é tudo que eu mais quero. A tua presença é o meu maior valor, é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, és tudo que eu mais quero. É verdade, Jesus.
atrai o meu coração. Aleluia. Atrai o meu coração. Posso te tocar. Declare em sua casa: atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. É tudo que eu mais quero. É tudo que eu mais quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Posso te tocar. Aleluia. Exalte ao Senhor aí em sua casa. Oh, adore a Ele em sua casa. Levanta sua voz em adoração a Ele nesse momento. Aleluia, aleluia ao teu nome, Jesus. Aleluia ao teu nome, Deus. Glória a Deus. Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, e quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só a tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Peço Ele nessa noite. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés me leva onde eu posso ouvir tua voz, meu Jesus. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero.
encontrar. Vou jogar-me em teus braços, vou olhar em teus olhos. Como criança me gira no ar. Esse é o momento que eu mais quero, esse é o instante que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em seus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Mais uma vez, vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o momento que eu mais quero, esse é o instante que eu espero. A hora de te encontrar. Anseiamos a hora de te encontrar, Senhor. Esperamos em ti, Jesus. Anseiamos. Graça e paz, boa noite, que bom estar com você de novo aqui pelo YouTube. Nós não estamos ainda fazendo cultos presenciais aqui em Itagimirim, mas estamos com o desejo e nos preparando para logo retomarmos. Mas nesse momento a gente pode estar junto e isso é um privilégio que Deus tem nos dado aqui através do YouTube. Eu estou certo que Deus tem uma palavra boa para você e Ele quer abençoar você nesta noite. E a minha oração é que esta palavra fale profundamente ao seu coração agora. Amém? E a palavra que eu tenho para você, que eu creio que Deus está usando e vai usar para abençoar a sua vida, é baseada em Lucas, no capítulo 18. E eu vou já fazer a leitura do texto. Mas antes eu quero considerar com você o seguinte: nós estamos aqui para adorar a Deus e com certeza você deseja, não somente hoje, neste culto, mas em todo o decorrer da sua vida, você deseja ser abençoado por Deus. Mas muitas vezes você se aproxima de Deus e você pode não ter certeza de que Deus está aceitando você. Na realidade, para você ser abençoado por Deus, você tem que ter esse sentimento de que Deus está aceitando você, que Deus está te recebendo, que Deus está ouvindo a sua oração, está recebendo a sua adoração, não é verdade? Então, como você pode ter certeza de que Deus está te aceitando? Como você pode saber que Deus te aceita? Como a gente pode ter certeza de que Deus nos acolhe e que Deus vai nos abençoar? Esse texto nos dá princípios claros do próprio Deus para a nossa aproximação com Ele, tá bom? Então vou fazer a leitura do texto. O texto diz assim, em Lucas 18, versículo 9 até o versículo 14. Jesus contou esta parábola a alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. O texto diz, há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano, um cobrador de impostos. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, que era o cobrador de impostos, ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Vamos orar agora, pedindo ao Senhor para falar ao nosso coração? Amém? Pai, nós queremos te louvar por esta palavra
que o Senhor Jesus nos trouxe para nos ensinar tão profundamente sobre a nossa atitude e a maneira como nós podemos ser recebidos na Tua presença. Ó Deus, nós queremos Te pedir que o Senhor, usando esta palavra, ministre ao nosso coração e ajuda, Senhor, que os nossos conceitos errados sejam consertados pela palavra, que nós possamos entender o que o Senhor quer nos falar através da palavra agora, e que cada vida que aqui está conosco receba o toque do Teu Santo Espírito em seu coração por meio desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente. Então, como eu estava dizendo para você, esse texto fala de 2 homens que foram ao templo orar. Não é? É muito claro. Só que para alguns talvez você não possa entender o que era o fariseu, o que era o publicano, então tem que fazer uma breve explicação sobre isso. O fariseu era o top dos religiosos daquele tempo. Os fariseus eram um partido religioso de extremo zelo, de extrema dedicação. Eles tinham muitas leis, minúcias, cuidados, normas até para a alimentação, de como eles deveriam se comportar em cada situação. Era lei mais lei, norma mais norma em cima da vida deles. E eles eram extremamente religiosos, em tudo, constantemente estavam em oração, constantemente estavam no templo, constantemente estavam mostrando seus sacrifícios, dando suas ofertas. Então, eles eram religiosos demais. E tinham um alto conceito, né, de pessoas santas, de pessoas muito justas ali naquele tempo. Já o publicano, o que era um publicano? Um publicano era o tipo de pessoa das mais detestadas pelo povo judeu, porque o publicano era um cobrador de impostos. Ora, ninguém gosta muito de cobrador de imposto até hoje, mas naquele tempo era pior a situação, porque os romanos dominavam toda a Judéia. E como os romanos dominavam, então eles eram servos, eles eram escravos dos romanos. E os publicanos trabalhavam para os romanos, cobrando impostos do seu povo. E nesta cobrança de impostos, evidentemente, muitas vezes, isso é histórico, né, eles eram até abusivos, eles também tiravam proveito dos outros. Tal. Então eles eram considerados, não importava quem fosse, né, um dos discípulos de Jesus, o Mateus, que escreveu o Evangelho, foi chamado por Jesus quando ele estava lá na coletoria, coletando impostos. Então, não importa a qualidade da pessoa, quem ela era, se era boa a pessoa ou não, para o povo judeu, o publicano era um inimigo da nação, era um inimigo deles. E o publicano era uma pessoa que tirava proveito da situação ruim deles. Então era tipo assim um chupa-cabra, era um camarada, um sanguessuga, né, do povo. Daí esse conceito que sempre aparece na Escritura do publicano ser uma pessoa mal vista, tá? E por isso que Jesus coloca aqui que os 2 subiram ao templo para orar. Um era fariseu, ou seja, um cara era o top dos tops da galáxia daquele tempo dos religiosos. E o outro era um vil pecador, miserável, desprezado por todo mundo. E Jesus faz uma surpresa aqui, porque de repente ele fala que o publicano foi justificado e já o fariseu não. Isso era chocante até, principalmente para os fariseus que estavam ouvindo isso, não é? Por quê? Porque Jesus contou a parábola para alguns que, então vou citar aqui o texto na Bíblia na versão atualizada, porque as versões corrigidas, atualizadas, elas são construídas gramaticalmente um pouco mais próximos daquilo que a língua original coloca. Então, diz assim que Jesus contou essas parábolas a alguns que, por se considerarem justos, confiavam em si mesmos. Observe essa expressão. A tradução Nova Versão Internacional que eu li diz alguns que confiavam em sua própria justiça. Mas, originalmente, assim, por eles se considerarem justos, olha, o conceito que eles tinham a respeito de si mesmos era este. Então, eles confiavam em si mesmos e, consequentemente, desprezavam os outros. E aí ele conta, então, que o fariseu, este religioso, ele orou, né? Aqui diz no íntimo, e a outra tradução diz, ele orou de si para si, num sentido que o fariseu estava orando sobre si mesmo
e tudo indica, né, não foi, e Jesus termina explicando isso realmente, né, ou seja, de si para si, porque a oração dele batia no teto e voltava para ele, não tinha como chegar até Deus, mas ele estava orando ali com toda a intensidade dele, dizendo: eu te agradeço porque eu não sou como os demais homens, ladrões, adúlteros, corruptos, e nem ainda como este publicano, ou seja, ele estava evidentemente se comparando e dizendo: eu não sou como aquele miserável ali, aquele pecador, traidor da pátria que tem ali, que está ali, não sei nem por que está aqui, nem devia estar aqui. Né? Assim pensava o fariseu. Mas ele então continua dizendo apenas que ele se considerava assim e se achava assim. Já o publicano, ou seja, o publicano que era aquela pessoa desprezível aos olhos de toda aquela sociedade, ele estava ali com uma atitude de entristecimento consigo mesmo, batendo no seu peito e pedindo misericórdia e dizendo: Deus, sê propício a mim, pecador, ou tenha misericórdia de mim, pecador. Então, posto isso, você entendendo quem eram essas duas figuras aí, é importante você entender o que Jesus está ensinando aqui a respeito de como é a atitude do homem que Deus vai desprezar e como é a atitude do homem que Deus vai receber. Ora, é importante você entender o seguinte, o texto não ensina, pelo contrário, né? O texto não ensina que você vai ser recebido por Deus por algum crédito que você tenha, por algum mérito que você tenha, por você ser bom. Nem o texto ensina que é bom ser mal, né? O texto não ensina que é bom ser desprezível ou ser pecador ou fazer coisas que não são adequadas. Não é isso. Mas o texto mostra que Deus não recebe o orgulhoso e recebe aquele que se humilha. E aqui, para pormenorizar isso, eu tenho que mostrar para você, então, as atitudes. O que é essa expressão ser justificado? Jesus disse, ou seja, aquele publicano, foi justificado, mas o outro, o fariseu, não. A palavra justificado na Escritura fala de uma atribuição que Deus dá ao homem, ou seja, Deus define que aquela pessoa é justa ou não é. Deus atribui a justiça de Jesus Cristo, seu Filho, ao pecador, àquele que não tem justiça própria e que não tem condições nenhuma de ter justiça, mas por sua graça e por sua bondade, Deus pode justificá-lo. E Deus apenas vai aceitar alguém na base do sangue derramado de Jesus como sacrifício pelos nossos pecados. Este é o ensino da Escritura e esta é a verdade da palavra de Deus. Logo, Deus só recebe aqueles que em Cristo Jesus são justificados. Então essa expressão fala dessa aceitação de Deus. Ou seja, Deus não vai abençoar aquele fariseu, aquele religioso que está ali se gloriando. Deus vai abençoar, ou Deus recebeu, Deus aceitou a oração, Deus recebeu, Deus declarou justo aquele publicano pecador, né? E Deus, então, vai abençoá-lo. Essa é a ideia, tá? E quando você se aproxima de Deus, evidentemente, você quer e deve querer mesmo que Deus te abençoe. Você não pode desprezar também a bênção de Deus, que seria um pecado ainda pior, né? Mas o que esse fariseu fez foi, de certa forma, isso, conforme eu vou te mostrar. De acordo com o texto, Jesus diz assim, ele contou essa parábola para alguns que, por se considerarem justos, confiavam em si mesmos e desprezavam os outros. E está aqui, então, essas atitudes que são negativas nesse caso, mas que nos mostram, então, que o contrário delas são as atitudes que Deus se agrada de ver, e foi que ele viu na vida daquele publicano, daquele pecador que estava ali se aproximando dele. E então, a primeira atitude que você pode ver aqui, e que nós precisamos ter para sermos aceitos por Deus, é reconhecer que não somos justos, reconhecer o nosso pecado. Aqui o texto diz assim, eles se consideravam justos, ou confiavam na sua justiça. Ora, então, quando a pessoa se considera justa, ela não sente necessidade de perdão,
ela não sente necessidade de confessar pecados, ela não sente necessidade de mudança na vida dela, né? E, aliás, eu quero que você pense comigo. Na verdade, e a Bíblia afirma isso, não há homem que não peque, e todo mundo sabe que é pecador. Mas o grande problema da pessoa que se considera justo é que ela usa de comparações, ela sempre vai se comparar com alguém para se considerar melhor. Você já deve ter encontrado pessoas, e talvez você já tenha afirmado isso, né? Ah, mas eu não roubo, eu não mato, eu não minto, né? E não é bem verdade que você não mente, mas você tenha dito isso, talvez, né? Eu não faço isso ou aquilo. Mas a pergunta é, você não pecou? Você não peca contra Deus? E se você disser, eu não peco contra Deus, a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado, faz de Deus um mentiroso, porque o próprio Deus está dizendo que todos pecaram e por isso estão afastados da sua glória. Então, querido, você e querida, você precisa compreender esse primeiro princípio. O primeiro princípio de Deus é esse, de reconhecer o pecado. E reconhecer o pecado é o princípio do arrependimento. Ou seja, o que é arrependimento? Arrependimento é uma meia volta na maneira de pensar, é uma virada na vida da gente, é uma virada total. É quando você está caminhando para uma direção e de repente você fala, opa, estou errado, estou na direção errada. E você vira as costas completamente e volta para acertar o caminho, tá? Então, arrependimento é essa ideia. A palavra para arrependimento na Bíblia é metanoia, que quer dizer mudança da cabeça, mudança da mente, mudança do seu conceito de pensar. E é exatamente isso que precisa acontecer. Você precisa, para que Deus te considere e tenha condições de declarar que você é justo por causa de Jesus, você precisa reconhecer que você não é justo por causa de você mesmo. Então, para isso nós precisamos reconhecer o nosso pecado. E a revelação bíblica é muito clara quanto a isso. Isaías capítulo 64, 6 diz assim, pois todos nós somos como o imundo e as nossas justiças, olha bem, as nossas justiças são como um trapo imundo. Ora, Deus vê aquilo que nós achamos que é justiça nossa, Deus vê do ponto de vista da lente que pode refletir o nosso pecado. É como uma lente de alta resolução que pode ver no tecido mais limpo, pode ver a sujeira que está ali, né? E Deus pode ver tudo, ver aquilo que nós não podemos ver aquilo que os outros não podem ver, Ele vê aquilo que está lá dentro do nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos desígnios, os nossos pecados mais íntimos. Tanto que a Bíblia diz que os homens serão julgados por seus segredos. Ora, então é por isso que é importante a gente ter bons segredos e não segredos ruins, não é verdade? Então daqui você tem um princípio fundamental, todos pecaram e estão distantes, estão separados da glória de Deus. E quando você se posiciona dizendo, Deus, eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu não mereço, este já é o princípio de arrependimento e é o princípio de humildade que Deus tem prazer, então, de ver, né? Deus não quer desprezar você. Olha que Deus, na verdade, não faz diferença entre ninguém. Quem quer que seja, todos são pecadores e Deus pode receber a qualquer um. Veja que tudo é pela graça de Deus, mas Deus vai retribuir ao homem ou tratar o homem conforme a sua atitude. Daí você tem sim que ter as atitudes corretas para que Deus te receba. E a atitude correta, a primeira atitude correta é saber que nós não somos corretos. É reconhecer que nós não temos condições. Que coisa interessante, né? A primeira atitude que Deus aceita é a atitude de você reconhecer que está errado, de você reconhecer que precisa de mudança, porque arrependimento é mudança, e a palavra de Deus diz que todos devem se arrepender. A outra coisa é que eles confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, confiavam em si mesmos, né? Então essa expressão confiavam em si mesmos mostra exatamente o contrário do que Deus quer de você. Eu sei que o mundo hoje todo proclama e incentiva esta autopromoção e a autoconfiança. Num certo sentido, o cristão pode ser, até certo ponto, autoconfiante, porque ele pode ter certeza que Deus o criou, o capacitou e lhe deu condições de fazer coisas
boas, de construir coisas, de ser um bom profissional, de ser um bom pai, de ser um bom, digamos assim, um bom amigo das pessoas, etc. Você pode, sim, ter esse tipo de autoconfiança, mas não para a sua salvação. Autoconfiança era o que este fariseu, este religioso demonstrou naquele dia. Ele falou: eu não sou como os demais homens, olha a comparação, né? Que são ladrões, são corruptos, são adúlteros, são pecadores, eu não sou como aquele ali. Tá? E este é o grande problema, né? Quando a gente vai se comparar, compare-se com o santo, com Jesus, não se compare com os outros. Aquele matou, aquele roubou, aquele adulterou, eu fiz alguma coisa errada, mas não fiz tanto quanto aquele. Então, quando você tem esse tipo de atitude, você não está se preocupando com o fato de que você, diante de Deus, é um pecador e não merece nada. Então, quando você faz isso, você está confiando em você. E confiar em você é um tiro no pé. É um tiro no pé que você dá. Talvez até mais do que um tiro no pé, é um tiro na cabeça mesmo, né? Porque você, na realidade, está matando toda a possibilidade de você fazer a coisa certa, que é confiar em Deus e não em você mesmo para a sua salvação. A palavra de Deus diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens abaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Somente o nome de Jesus foi dado. Há um só Deus, está escrito na primeira carta de Paulo a Timóteo, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então você só pode ser salvo confiando na pessoa de Jesus, né? Efésios capítulo 2, 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. No capítulo 3 de Romanos, está escrito que nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus. O que é graça de Deus? É Deus te fazer aquilo que você não merece. Então, se você acha que você merece, se você confia em você, se você acha que você é forte, se você acha que você é bom, você com certeza está no caminho errado para ser abençoado por Deus. Mas se você entende que você não é bom como você muitas vezes pode ter pensado, se você entende que você é um pecador, se você entende que você tem feito coisas que desagradam a Deus, mas você quer Deus, então você quebrantando o seu coração diante dele, não tem razão para que ele não te aceite, porque ele ama a todos e ele já pagou um preço por sua vida em Jesus Cristo. E aí o texto diz que eles confiavam em si mesmos por se considerarem justos e, consequentemente, desprezavam os outros. Tá? Então eu já te mostrei aqui duas atitudes que são importantes para a gente ser recebido na presença de Deus e abençoado por Deus. A primeira se chama arrependimento. É você não se considerar justo. É você saber que você é pecador. A segunda é não confiar em você mesmo, é confiar em Jesus. Isso se chama fé. Arrependimento e fé. E a terceira é o contrário disso que o fariseu demonstrou, que é desprezar os outros. Então, o que é o contrário de desprezar os outros? É amar as pessoas que estão longe de Deus. É você se compadecer. É você ter compaixão e saber que aqueles que de alguma forma estão ainda vivendo numa situação desfavorável, estão vivendo numa situação de vício, estão vivendo numa situação ruim, estão sofrendo por consequência dos seus próprios erros, eles na verdade estão de certa forma presos numa teia que os impede de viver uma vida diferente. Então, quando você olha para as pessoas com um amor e com paixão, quando você olha com identificação, quando você pensa assim, eu sei o que é isso, porque eu também tenho vivido dessa forma, então você não vai desprezar as pessoas, né? A palavra de Deus diz em Mateus, Jesus disse em Mateus 5, 7, bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Hebreus 10, 28 e 29 diz, sem misericórdia morre quem tiver rejeitado a lei. De quanto mais severo castigo será considerado digno aquele que abandonou ou que calcou aos pés o Filho de Deus, que veio justamente para revelar a sua misericórdia a nós. Então, o texto está falando que sem misericórdia
a lei condenava por causa do pecado, mas Jesus veio ao mundo para trazer a misericórdia de Deus e manifestar essa misericórdia para nós. E por isso, nós precisamos ser misericordiosos com os outros. Jesus diz em Mateus 18 que se você não perdoar do íntimo seu irmão, então também seus pecados não serão perdoados. Por quê? Porque custou o preço da cruz para que Jesus pudesse te oferecer pleno perdão. E Tiago 2,13 diz assim: o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. O juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você não for misericordioso com os outros, você não vai alcançar misericórdia da parte de Deus. E a Bíblia aqui diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Enfim, para dar um exemplo, Jesus conta a história do samaritano, que quando um homem foi assaltado, né, pelos ladrões no caminho que ia de Jerusalém para Jericó, este homem ficou lá ferido, machucado, quase à morte. Passou um sacerdote, foi para longe, passou um levita, tudo isso representando aqueles religiosos que se consideravam tão justos, né? Passou um levita e também se desviou, né? Mas veio este samaritano, ou seja, um estrangeiro, que nem os judeus não gostavam também dos samaritanos, né? E Jesus usa essa figura para dizer, o samaritano, que era a pessoa de quem não se esperava talvez um cuidado, ele demonstrou cuidado. Ele amou aquele que estava caído ali, ele foi lá, ele cuidou das feridas dele, ele colocou ele sobre o seu animal e o levou até uma hospedaria, pagou as despesas para que aquele rapaz pudesse ser recuperado. Por quê? Né? O samaritano mostrou misericórdia e agradou a Deus. E por que ele agradou a Deus? Porque ele sabia se colocar no lugar do sofredor, ele sabia se identificar com aquele que sofria e não se considerava melhor do que ninguém. Eu me lembro de uma história que um dos nossos pastores contou a respeito de algo que aconteceu muitos anos atrás ali em Porto Seguro. Ali tem um canal ali na passagem que atravessa de Porto Seguro para o Arraial da Ajuda, onde desemboca o rio Buraim ali e sai ali na praia, naqueles arrecifes de corais, é tudo muito bonito ali. Mas quando a maré está baixa, aquele canal todo, ele diminui, fica pequeno, só que ele fica só na parte mais profunda. Na verdade, dá a impressão que é fácil de atravessar aquilo, mas a correnteza é muito forte. E ele conta que 2 homens resolveram atravessar a nado ali, e ele foi testemunha disso pessoalmente. 2 homens resolveram atravessar a nado, e daí eles começaram a ser puxados pela correnteza. E aí veio um rapaz com o barco e ofereceu ajuda. Um recebeu a ajuda e subiu no barco. E o outro disse não, que ele tinha condições de atravessar sozinho. E ele continuou tentando atravessar e infelizmente ele foi pego pela correnteza maior e veio afogar-se ali na frente das outras pessoas. Ele acabou morrendo afogado naquele dia. Ora, isso era um canal ali que ele estava tentando atravessar. Ele, do seu ponto de vista, ele tinha condições, ele tinha força e provavelmente ele tinha muito preparo físico, ele era bom nadador sim, mas ele não sabia o que ele estava tentando atravessar. E o fato é que desprezar a ajuda ali, desprezar a ajuda que estava sendo oferecida e achar que ele podia atravessar sozinho foi fatal para a vida dele. Agora imagina você com relação à vida eterna. É um mar que você tem que atravessar, não é um canal. E você não tem condição nenhuma de atravessar sozinho. Então, eu quero que você, nesta hora, você pare para pensar assim, você tem confiado em quem realmente? Né? E não seja agora exatamente como foi o fariseu. Ah, não, eu estou tudo bem, está tudo bem comigo. Você tem dúvidas, muitas vezes, de que Deus está recebendo você? O que é que você, lá no fundo, sente a respeito disso? E qual deve ser a sua atitude? Sua atitude precisa ser, primeiro, eu não tenho condições, eu sei que não mereço, eu sei que não posso. Sua atitude tem que ser, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque na realidade eu sou um pecador, eu preciso da tua ajuda. E a sua atitude tem que ser, então, ao você ter essa humildade com Deus, certamente você também não vai olhar para ninguém com desprezo. Você vai olhar para todos com a misericórdia e o amor de Deus. Você quer pedir a Deus para aceitar a sua vida
e te abençoar? Às vezes, você sente que Deus está distante e não está te aceitando? Será que não é porque você precisa corrigir essas atitudes e se considerar alguém que não merece, mas ao mesmo tempo confiar inteiramente nele para ser abençoado? Vamos orar? Deus quer abençoar a sua vida sim, e Ele está disposto a fazer isso. Mas basta você ter essa atitude de humildade que o Senhor Jesus descreve, dizendo no final, assim, todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Tenha certeza de que a pior de todas as humilhações vai ser a humilhação que aquele que confiou em si mesmo vai sofrer na presença de Deus no dia do juízo. E tenha certeza que a maior exaltação vai ser você ser recebido na presença do Pai naquele dia também, como sendo justificado, apesar de tudo que nós fizemos de errado. Jesus te ama. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar porque o Senhor nos amou tanto, que o Senhor nos deu Jesus para que nós pudéssemos ser aceitos na Tua presença. E o Senhor sabe como nós somos frágeis, como nós somos tendentes a confiar em nós mesmos em muitas coisas da vida. O Senhor sabe como nós também muitas vezes podemos ter aquele sentimento também de não ser aceitos. E por quê? Porque muitas vezes nos falta confessarmos e quebrantarmos o nosso coração e confiarmos nas Tuas promessas e na Tua palavra. E eu quero neste momento abençoar cada um destes que nos ouve, este amigo que nos acompanha, esta pessoa que está ouvindo depois também este vídeo gravado. Deus, que a mão do Senhor seja sobre esta pessoa, que ele, como aquele publicano, possa se quebrantar e possa dizer, tem misericórdia de mim, pecador, e assim, Senhor amado, derramando a sua alma diante de Ti, voltar para a sua casa justificado. Ou seja, possa voltar a viver a sua vida do dia a dia com a certeza de que o Senhor o aceita e de que ele será plenamente abençoado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe ricamente e que você possa se guiar pela simples palavra de Deus, sabendo que Deus quer te aceitar, Ele quer te receber, mas isso só depende de você ter esta atitude de quebrantamento, de humildade, de arrependimento, de fé e de amar os seus irmãos. Que Deus te abençoe. Bom, você que tem nos acompanhado a cada dia, você pode ter certeza de que ofertar, dizimar é uma coisa boa. Embora esse texto que nós acabamos de ler mostra que o fariseu confiava naquilo que fazia. Então, se você é um dizimista e é um ofertante e você acha que Deus tem obrigações para com você, com certeza a sua atitude não é boa e seu dízimo e sua oferta nem serão recebidos por Deus. Mas você pode ter certeza de que se você ama a Deus e você oferta com amor, a palavra de Deus também diz que Deus ama aquele que dá ou que contribui com alegria. E se você quer contribuir com alegria, aí está como você pode contribuir fazendo um Pix aí para a conta do Bradesco ou para a conta do Banco Cora da Igreja Missionária aqui em Itagimirim. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida e a sua família. Como é maravilhoso saber que somos reconhecidos por Deus, não é mesmo? Sim, que palavra poderosa. Amanhã chega ao fim a nossa campanha de oração no Instagram, às 21 horas. E na terça-feira, não se esqueça, Live Kids. Compartilhe nas suas redes sociais e até a próxima. Fique ligado!